Neste vídeo vamos falar sobre Fred do Fenerbahçe. Pode vir para o Galo? Tem reviravolta ou não? Vamos falar sobre isso. Sobre Lomônaco. Vamos falar sobre zagueiro também do Independente. Seria uma boa. A imprensa argentina vem falando muito sobre ele no Galo. E por fim, uma situação aí que pode fazer com que o Júnior Santos não vá para o Bahia. Então vamos falar sobre tudo isso. Assista até o final. Deixa o like no vídeo, gente. Curte o vídeo, dá essa moral, ajuda demais a gente. Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, tá bom? Quem puder clicar em hypar também, pô, ajuda demais mesmo. Obrigado, tamo junto. E Lucas Veríssimo pode virar reforço do Galo? Pode jogar no Cruzeiro? Essa especulação ganhou força nos últimos dias e fez muitos torcedores, especialmente do Atlético, se empolgarem com a ideia, até porque o Galo ainda busca um zagueiro, um volante e um meia atacante. Pois bem, Lucas Veríssimo não pretende sair do Catar. E olha que a fase dele nem é das melhores. Ele havia sido negociado com o Al Duhail, que é um dos grandes do país, acabou perdendo um pouco de espaço e foi emprestado para o Al Akra, que é um time pequeno, de parte de baixo da tabela. Apesar do assédio de clubes brasileiros, o Tite, por exemplo, o técnico do Cruzeiro, adora o Veríssimo, já trabalharam juntos no Corinthians e na seleção. Apesar disso, o Veríssimo não pensa em voltar ao Brasil por agora. A família está adaptada ao Catar, estilo, qualidade de vida, salário acima de R$ 1 milhão, livre de impostos. Ele sabe que para voltar ao Brasil vai precisar abrir mão desse dinheiro. A tendência é que o Veríssimo fique no Catar até junho de 2027, quando se encerra seu contrato. A partir daí, ele vai estar livre e aberto para escutar propostas de times nacionais. Quero falar agora que o São Paulo desistiu da contratação de Gustavo Scarpa. Foram duas investidas desde a virada do ano. A primeira delas, uma proposta para que o Scarpa fosse emprestado com opção de compra. O Atlético descartou na hora. Mais recentemente, o São Paulo procurou dirigentes atleticanos sugerindo uma troca, mas não houve um consenso entre dirigentes dos dois clubes sobre quais jogadores poderiam ser envolvidos nessa negociação do Scarpa. Diante desse cenário, o São Paulo desistiu oficialmente da contratação do jogador de 31 anos de idade, que não consegue engrenar sob o comando de Jorge Sampaoli. Na derrota do Galo por 1-0 para o Red Bull Bragantino nessa quarta-feira, em Bragança Paulista, mais uma vez o Scarpa entrou apenas nos minutos finais, jogou 19 minutos. No Campeonato Brasileiro, depois de 2 rodadas, ele soma apenas 44 minutos. São 5 jogos no ano, nenhum gol e 2 assistências. Ele foi reserva em 3, titular em 2. Importante contar que no Campeonato Brasileiro, apenas 48 minutos em campo. Você gostaria do Scarpa no seu time do coração? O que pensa sobre o meio atacante? Importante registrar que o Galo só topa negociá-lo, recuperando praticamente todo o investimento feito de 5 milhões de euros quando da sua compra junto ao futebol internacional. Bora falar agora sobre Maceió, atacante da Portuguesa, jogador de 22 anos de idade que faz mais um bom campeonato paulista. Titular absoluto da Lusa, esteve nas 6 partidas com 2 gols marcados. Ele fez na vitória contra o São Paulo e na vitória contra o Velo Clube, resultados super importantes para permitir que a Lusa, em caso de vitória contra a Ponte Preta nesse sábado, se assegure na fase de mata-mata com uma rodada de antecedência. Pois bem, o Maceió tem chamado a atenção de clubes do Brasil e do exterior. Posso contar que já tem time da Europa, de prateleira média, interessado e propondo uma negociação com a Portuguesa. O jogador é monitorado por 2 times da Série A, além de uma série de outros times da Série B. O que está ficando meio definido é que dificilmente o Maceió disputará a 4ª divisão do futebol nacional. Você sabe, a Lusa, depois de participar do Paulistão, passa a competir na 4ª e última divisão nacional. A tendência é que o atleta seja emprestado ou vendido. Portuguesa promete dificultar a saída do Maceió, por entender que ele é um dos principais valores da equipe. A última vez que chegou a cogitar em negociá-lo, quando esteve emprestado ao Maceió, a Portuguesa pedia 4 milhões e meio de reais por 50% dos direitos econômicos. Bora contar também que o Atlético Mineiro está perto de contratar o lateral direito Wanderson, jogador de 18 anos de idade que pertence ao Flamengo, e aqui vem uma informação importante. O jogador chegou a receber a ligação de Jorge Sampaoli, com a promessa de que ele seria testado, observado e analisado na equipe principal do Clube Atlético Mineiro. Vamos lá, vamos começar falando aqui sobre o Júnior Santos no Bahia. A situação, né, a negociação deu uma estagnada, eu já trouxe aqui a informação para você, e algo aconteceu e pode ser que o Bahia desista de vez dessa contratação. E eu acho que eu tenho que falar algo importante sobre essa questão do Júnior Santos, tá? Mas o Bahia estava negociando com 2 atacantes, com o Júnior Santos e com o Alejo Vélez. E eles fecharam a contratação do Alejo Vélez
por 9 milhões de euros, lá do Rosário Central. E o Alejo Vélez agora é jogador do Bahia. Beto, isso quer dizer então que eles desistiram do Júnior Santos? Não, mas obviamente que a situação fica muito mais difícil, porque é um investimento altíssimo no jogador, o salário do Júnior Santos é muito alto, o Bahia não quer arcar com esse salário, então pode ser que de fato o Bahia desista em breve aí com relação ao Júnior Santos, até porque a situação já está estagnada, não avançou, então agora com a chegada do Alejo Vélez, pode ser que o Bahia não tente mais a contratação do Júnior Santos, e aí a gente chega meio que na estaca zero com relação ao atacante, e aí vamos lá, eu acho que precisa alguém da diretoria de futebol conversar com o Sampaoli, caso o Sampaoli não queira o Júnior Santos, fala, ô Sampaoli, o negócio é o seguinte, irmão, a gente investiu 8 milhões de dólares nesse jogador, ele está encostado, não tem nenhuma negociação, ele precisa jogar, ele já está treinando já há semanas, ele precisa voltar a ser relacionado, né, e se merecer, a jogar, porque não dá para ele ficar aqui parado, um jogador de 8 milhões parado, e o Júnior Santos não é esse bagre todo, não, tá? Foi mal ano passado, sofreu com lesões, mas não é esse bagre todo, não. Então eu acho que o Atlético aí precisa, né, a diretoria de futebol precisa intervir nisso aí, porque não dá também para ficar lá de braço cruzado. O Atlético deve jogar com os reservas aí no sábado, o Júnior Santos sequer relacionado, e tá lá recebendo um salário altíssimo, 1,5 milhão, investimento alto, para ficar lá treinando. E treina aí, a gente fica aqui. Não dá também, né? Eu acho que tá na hora também de utilizar, até para você negociar o Júnior Santos. Vai que no sábado contra o Atlético ele fica no banco, entra no jogo e faz um golaço e tal. Enfim, aí ele tá sendo visto. Fica muito mais fácil até para você negociar. Agora ele encostado, né? E o que se tem dele, por último, é a péssima temporada que ele fez ano passado, fica mais difícil. Então também não dá para ficar com o Júnior Santos parado treinando, né? Enfim, é a minha opinião, quero saber a sua, comenta aí. Vamos falar então sobre ele, ó. Informação aqui no nosso Instagram, hein? Segue a gente lá. Sampaoli pede Kevin Lomônaco e jogador terá reunião com o Independiente. A imprensa argentina cravou que o Atlético realizou uma oferta oficial ao Independiente pela contratação do zagueiro Kevin Lomônaco. O clube mineiro ofereceu cerca de 5 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos do defensor argentino. Isso aqui o pessoal tá é Rubinho News isso aqui, né? Tô falando do pessoal lá da Argentina, porque o Tanaka já trouxe isso aí há pelo menos aí uns 3, 4 dias, né? Pelo menos. A proposta, no entanto, foi recusada. O Independente deseja negociar 75% dos direitos do jogador e fixou o valor em 9 milhões de dólares. O Tanaka também já falou sobre isso. Recentemente, o canal Acredito apurou com uma pessoa importante da diretoria do Galo que afirmou que o clube até então não havia feito nenhuma oferta para contratar o zagueiro. O clube argentino adquiriu o Lomônaco junto ao Bragantino por 3 milhões de dólares, mas ainda possui uma pendência financeira com o clube paulista. Até o momento, o Independente pagou apenas 500 mil dólares, restando, nossa senhora, 2 milhões e meio de dólares aí, né? Então tá igual o Galo aí, né? Enfim, concorrência. Atlético, além do Atlético, Panathinaikos da Grécia também demonstrou interesse e estuda formalizar uma proposta pelo zagueiro. No entanto, a janela de transferência grega se encerra nessa quinta-feira e o curto prazo torna improvável a conclusão de um acordo. Esse fator pode favorecer o Galo nas negociações, já que o mercado aqui no Brasil, né, segue aberto, se encerra em março. Pedido de Sampaoli, olha só, reunião decisiva. Kevin Lomônaco vive uma grande temporada e chegou, inclusive, a ser convocado para a seleção principal da Argentina, ó. Defensor é um pedido direto e exclusivo de Jorge Sampaoli, que deseja muito contar com um jogador no elenco alvinegro. De acordo com a imprensa argentina, haverá nesta quinta-feira uma reunião entre representantes do atleta e a diretoria do Independente para apresentação formal das propostas recebidas. Ó. Isso aqui é novidade. Paralelamente, o clube argentino avalia a possibilidade de renovar o contrato do zagueiro até 2028 com reajuste salarial. Mesmo assim, o Atlético pretende formalizar uma nova oferta, acreditando que o desejo do jogador de retornar ao futebol brasileiro possa pesar a favor do negócio, especialmente após sua passagem frustrada pelo Bragantino. Então vamos aguardar. É um zagueiraço, né? Assim, tem 24 anos, o zagueiraço que eu falo, foi muito bem lá na Argentina e avaliado em 10 milhões de euros. Está muito bem avaliado, ótima idade, né? Acho que ainda vai chegar no seu ápice ainda. Então tá aí o Kevin Lomônaco, mas é um zagueiro muito caro. É aquele negócio, né, Galo? É um zagueiro que chega e resolve. Nós vamos ficar aguentando aí o Alonso do jeito que ele tá jogando até quando? Perdendo ponto até quando? No Brasileiro, daqui a pouco pode perder aí também o Mineiro e tudo. E aí, até quando? Né? Tem lacunas ali no Atlético que precisam ser resolvidas, não é nem melhoradas. É resolvida. Zaga, hoje precisa ser resolvido, e o primeiro volante. Então, beleza, vamos lá, vamos tentar achar alguém de graça, alguém aí que, ou investimento mais barato que resolva, né? O Vitor Hugo tá aí, não resolveu, a gente já sabia que não ia resolver. Pode ajudar? Ajudar é uma coisa, resolver é outra, e o Kevin Lomônaco é um que chega para resolver. Mas é caro? Lógico, resolve, então tem que ser caro mesmo, né? Enfim, né? Então vamos aguardar, São Paulo quer o jogador, o Atlético busca aí nesse mercado zagueiro
e volante, primeiro volante. Vamos aguardar aí se vai ter algum avanço ou não. Neste momento, tá mais difícil essa negociação ser concretizada, tá? Vamos lá, gente. Vamos finalizar aqui falando sobre Fred, tá? Porque tem notícia completasse, igual essa que eu trouxe para você. E tá tudo aqui, ó. Né? Tá tudo aqui na matéria aqui no nosso Instagram, hein? Fred poderá deixar o Fenerbahçe e Galo é um dos favoritos para repatriar o jogador. Noticiários da Turquia voltaram a levantar a possibilidade de saída do volante Fred, Fenerbahçe, reacendendo o interesse do Atlético, clube que tenta a contratação do jogador desde a temporada passada. Nessa janela de transferência, o Galo voltou a fazer movimentos pelo atleta, o cessou, o Paulo Brax manteve conversas com o empresário do Fred, mas naquele momento o jogador não demonstrava interesse em deixar o futebol turco, ok? Beleza. Inclusive, recentemente, uma pessoa influente da diretoria alvinegra afirmou ao canal Acredito que a contratação estava descartada para a janela que se encerra em março. O cenário, porém, mudou nos últimos dias, ó, vamos ver. O Fenerbahçe anunciou a contratação do volante Kanté, ex-Chelsea, o que intensificou os rumores de uma possível negociação até rescisão contratual envolvendo o Fred. O clube turco precisa, né, teria pressa, na verdade, para negociar o brasileiro, pois quer abrir uma vaga de estrangeiro para contratar um atacante. A janela fecha amanhã. No entanto, há um entrave, Fred só aceita rescindir se receber todos os salários restantes do seu contrato. O volante ainda tem 1 ano e meio, então é muito difícil, né? Com a possibilidade, tem 1 ano e meio de contrato ainda. Com a possibilidade da saída do atleta, o Atlético aparece como principal interessado, Fred é torcedor do Galo e tudo, enfim. Aí tá aqui, ó, concorrência por Fred. O volante tem contrato com o Fenerbahçe até junho de 2027, recebe mais de 2 milhões mensais na Turquia, valor considerado um dos principais entraves da negociação. Além do Atlético, os brasileiros como Flamengo, Palmeiras e Fluminense já foram especulados como possíveis interessados. Na Europa, o Olympiacos da Grécia surge como a principal concorrência aí, né, concorrente do Galo. A janela de transferência grega se encerra nesta quinta-feira, caso não haja acordo com o Olympiacos, né, dessa data o Atlético passaria a ser o favorito na disputa. Mas a grande questão é a seguinte, gente. O Fred, essa notícia, saíram muitas notícias na Turquia, eu estava achando muito curioso. O Vato estava me mandando aqui, e aí um falava uma coisa, outro falava outra. Um falava que ele estava negociando para vir para o Atlético e tudo, outro falava que o Palmeiras e o Flamengo estavam querendo, e outro falava que não ia sair. Enfim, a informação que a gente tem, o Tanaka até trouxe aí, é o seguinte: neste momento segue aquele interesse do Atlético, que tem todo ano tem interesse no Fred, né? Segue o interesse, mas ainda segue sendo muito difícil, muito improvável. Então, só se ele ficar livre no mercado, o que não deve, não vou cravar, mas o que não deve acontecer, tá? Então, se ele não ficar livre no mercado, será que o Atlético vai buscar lá no Fenerbahçe? Né? Então, não sei, acho bem difícil. O Atlético em busca de um primeiro volante, e o Fred pode jogar ali, mas enfim, primeiro volante e um zagueiro. Não acredito, então não vou iludir ninguém aqui. A expectativa do Fred, hoje a expectativa é muito baixa. Uma negociação com o Galo é algo bem remoto, mas vamos aguardar, quem sabe aí não acontece o milagre, né? E o Fred aí vem pro Galo. Quero saber a sua opinião sobre isso. O que você acha? O Atlético deveria trazer o Fred, joga nesse time do Galo aí titular ou não? Comenta aí, deixa o like no vídeo.